A Quinta da Lagoalva estende-se ao longo da margem sul do Tejo, entre Alpiarça e Santarém. É uma quinta centenária, há séculos na mesma família, e uma referência em toda a região do Ribatejo, onde se concentra parte significativa da agricultura nacional. Uma exploração de caráter familiar, mas com uma gestão altamente profissionalizada. Uma visita à Quinta da Lagoalva é uma oportunidade para conhecer melhor 4 dos produtos de excelência do mundo rural. São eles o vinho, o azeite, a cortiça e o cavalo lusitano. Acompanhámos os trabalhos da Quinta da Lagoalva ao longo de um ano e vamos agora conhecer estes 4 produtos que são uma mostra da Portugalidade. A Lagoalva está na família desde 1830. É constituída por um conjunto de explorações agrícolas com diversíssimas atividades. Aquela que vamos falar hoje é sobre os produtos de excelência do mundo rural, não é? Que, do nosso ponto de vista, é o vinho, o azeite, a cortiça e o cavalo lusitano. O lusitano é um ícone português, é exclusivo nosso. A cortiça, maioritariamente no mundo, é portuguesa. O vinho e o azeite existem em vários outros países, não é? Mas Portugal tem condições, e a Lagoalva, em particular, tem condições para produzir vinho e azeite, e foi isso que, pelo facto de um dos nossos parentes ter vivido em Itália, que trouxe o vinho, o azeite, para Portugal. Num momento em que a monocultura é a estratégia de negócio de muitas empresas agrícolas, na Quinta da Lagoalva aposta-se na diversidade, todos eles com grande relevância para a empresa. Naturalmente, entendemos que são produtos com muita qualidade. O vinho, hoje só é possível fazer mau vinho quem tecnicamente não é profissional. Portanto, hoje, com as variedades que existem, com as adegas que existem, com a tecnologia que existe, com os enólogos que existem, não é possível fazer maus vinhos, mas as diferentes regiões têm diferentes características, diferentes terroirs e, portanto, os vinhos têm diferentes características. Aquilo que nós, na Quinta da Lagoalva, pretendemos fazer são vinhos com elegância, não é? E é isso que se tem feito. Temos uma mescla de castas que nos permitem ter estrutura e ter elegância nos nossos vinhos, não é? Em relação ao azeite, temos algumas variedades modernas e atuais, mas temos também o Frantoi e o Maraiolo, que foram importados de Itália por um avô nosso e, portanto, têm uma característica única, que é ter no lote estas duas variedades, hoje raras ou em desuso, e que a Lagoalva mantém como duas variedades muito importantes no nosso azeite. A cortiça é, como lhe digo, um ex-libris português, portanto, nós somos hoje o maior produtor mundial de cortiça e a Lagoalva tem explorações agrícolas onde o montado é importantíssimo, e o cavalo lusitano porque é uma tradição familiar, portanto, é uma tradição familiar desde o tempo do nosso bisavô, que se tem mantido, e procuramos hoje, com uma estrutura altamente profissionalizada, termos cavalos para um mercado competitivo, não é? Portanto, hoje temos cavalos em diferentes disciplinas, mas a disciplina de ensino, de dressage, é aquela que, do nosso ponto de vista, mais nos interessa e, portanto, estamos a selecionar as fêmeas e os machos nesse sentido. Ao longo da campanha agrícola, acompanhámos diferentes atividades desenvolvidas nos campos da Quinta da Lagoalva. Comecemos pelo olival e pela importância dos solos. Temos solos bons e produtivos. O olival muitas vezes até gosta de um solo mais fraco. Por outro lado, temos rega, portanto podemos regar e conseguimos ter aqui boas condições para a produção de azeitona e de azeite. Das variedades que temos, a arbusana eu acho que está mais adaptada aqui às nossas condições por causa da umidade, portanto nós temos alguma umidade, mesmo manhãs durante o verão, manhãs com alguma umidade, e a arbusana claramente adapta-se melhor. Também é uma variedade que cresce menos do que a arbequina, o que para nós aqui nestes solos mais produtivos, mais fortes, também é uma vantagem. A nossa região do Ribatejo tem, portanto, realmente dias quentes, mas noites frias. Estamos muito perto do Rio Tejo, aqui a cerca de 700 metros do Rio Tejo, o que nos traz aqui também alguma umidade e algumas maresias e nevoeiros durante a manhã. Isso permite-nos ter azeites com bastante frutados, bastante aromáticos e com algum picante, mas sem serem muito intensos. As variedades de azeitona, o solo e o clima da região ribatejana
onde o olival está plantado, confere características únicas ao azeite Quinta da Lagoalva. O azeite, portanto, é bastante frutado, tem um aroma intenso a maçã verde, mas é um azeite suave, portanto é um azeite, eu diria que com algum picante, mas sem ser um picante muito intenso. Não é aquele picante às vezes quase que agressivo ou que pode se tornar muito intenso, mas é bastante suave, mas bastante aromático também. No início do verão, quando os dias são mais quentes e longos, é a altura certa para tirar a cortiça do sobreiro. Na herdade de Mata Fome, na Chamusca, pertencente ao Grupo Lagoalva, os trabalhos no campo decorrem a bom ritmo, mas com um grande respeito pela natureza. Isto é um ecossistema que temos obrigação e o dever de preservar para os vindouros. O que é que podemos fazer? Portanto, o montado de sobro pode ser plantado ou de regeneração natural, que é o que eu gosto mais. E o que é que temos que fazer? É educar os sobreiros ao fim de 8, 9, 10 anos, fazer uma poda de formação e que depois vão dar cortiça aos cerca de 25 anos de idade. Fazendo as adubações, tentando evitar gradagens, fazer corta-matos, estamos a preservar o ecossistema que é extremamente importante para a nossa vida. Estamos em pleno descortiçamento, contratámos uma equipa especificamente para tirar a cortiça. Começámos no princípio de junho e até fim de agosto devemos ter aqui a nossa tarefa feita, que está a correr normalmente. Temos um bocadinho de receio destes calores que estão a anunciar para esta semana, mas até agora tem sido normal. Um ano normal, apesar da pouca chuva, da pouca umidade do solo, está a correr bem. Os homens têm um capataz que eu contratei especificamente para isso, que orienta os homens, que fazem as 8 horas por dia. Agora estamos a fazer menos uma porque ferramos às 6 da manhã para evitar as horas de calor. O grupo é composto por tiradores, carregadores e as mulheres que andam a juntar a cortiça. Um tirador, que é que lhe compete? Ter extremamente cuidado, não danificar as árvores, portanto, não picar as árvores. Portanto, a batida do machado tem que ser certinha para não aleijar as árvores, que é isso que nos interessa preservar. E depois descolar do sobreiro, não é? E deixar a cortiça na árvore. Depois as senhoras juntam a cortiça em monte e vêm os carregadores carregam, o trator faz o transporte para a pilha. Na pilha, que vai estar 21 dias, ao fim de 21 dias tem umidade estabilizada e é carregada para a fábrica. A cortiça tem extremamente importância para o grupo, porque para além de tirarmos todos os anos temos uma herdade para tirar e é um negócio interessante, se não o principal negócio da Lagoalva, eu diria. Quando o calor começa a abrandar e o final do verão se aproxima, é tempo de uma das mais tradicionais de todas as tarefas agrícolas, a vindima. Na Lagoalva, a cultura da vinha está enraizada desde há longos anos. A vinha é uma cultura que existiu na Lagoalva desde sempre. Nós tivemos uma área muito grande de vinha, cerca de 250 hectares, porque era uma cultura que se adaptava muito bem aqui ao Vale do Tejo, portanto sobrevivia muito bem às cheias que aconteciam com frequência e produzimos grandes quantidades de vinho. Desde o final dos anos 80 que começámos a produzir mais qualidade e com castas mais adaptadas a isso. Nós temos as castas tradicionais da região, o Castelão nos tintos e o Fernão Pires nos brancos, portanto são as castas típicas da região, mas a Lagoalva foi pioneira, por exemplo, na plantação da casta Syrah em Portugal, na década de 80, na procura de castas internacionais, mas também castas portuguesas
portuguesas de maior qualidade. E, portanto, hoje em dia temos, para além do Syrah, temos Sauvignon Blanc, temos Chardonnay e depois temos uma panóplia de castas portuguesas, como o Alfrocheiro, que é uma casta que nós temos muito carinho na Lagoalva, porque normalmente tem excelentes resultados. O Alvarinho, o Arinto, portanto, Touriga Nacional, Touriga Franca. Portanto, apesar de não termos uma área muito grande de vinha, temos realmente muitos ingredientes para cozinhar. A vindima na Quinta da Lagoalva tem algumas particularidades. É mecanizada e noturna. Um dos objetivos, à semelhança da azeitona, é colocar a uva colhida rapidamente na adega e iniciar de imediato o processo que dará origem ao néctar dos deuses. Maioritariamente a vindima mecânica, cerca de 95% da nossa área é vindima mecânica. Colhemos à mão apenas alguns talhões específicos para o espumante, para a colheita tardia, para os nossos topos de gama, em que realmente a mão de obra disponível e o custo dessa mão de obra nos permite fazê-lo. Tudo o resto recolhemos à máquina. Recolhemos à máquina durante a noite, porque temos temperaturas muito elevadas durante o dia e, portanto, as temperaturas elevadas fazem-nos perder aromas, fazem-nos iniciar fermentações, oxidam os mostos e durante a noite esse problema, como temos noites frias aqui na região, durante a noite esse problema é minorado e, portanto, nós colhemos durante a noite e ao início da manhã, entre as 8h30 e 9 da manhã, estamos a prensar as uvas e, portanto, conseguimos garantir uma melhor qualidade dos mostos e das uvas depois que entram na adega. A uva chega à adega e entra imediatamente no processo de vinificação. A frescura do fruto é importante para o responsável pela viticultura da Quinta da Lagoalva. Nós estamos muito perto da quinta, muito perto da adega, portanto fica na quinta e passado 15 minutos as uvas estão na quinta e na adega a ser descarregadas e a entrar para a prensa. Após a descarga, primeiro desengaçamos, porque há sempre algum engaço mesmo na vindima mecânica que vem com as uvas, desengaçamos, depois temos um esmagador que esmaga as uvas, depois através de uma bomba de massas essas uvas chegam à prensa onde são prensadas imediatamente. Após o processo de prensagem, hoje em dia fazemos a clarificação do mosto por flotação, que é um processo mais rápido e mais eficiente em termos energéticos, porque não necessita de frio, e portanto há uma clarificação do mosto para que depois o mosto vá fermentar só o mosto clarificado. O vinho da Lagoalva eu acho que reflete as características próprias desta região. Portanto, é uma região com dias muito quentes, mas noites frias e frescas. Portanto, normalmente as uvas têm uma acidez natural muito interessante e, portanto, os vinhos tornam-se frescos e equilibrados. Às vezes, mesmo com algum álcool elevado nos tintos, conseguimos ter vinhos equilibrados devido à acidez natural que eles têm. Despedimos-nos com graça do cavalo lusitano. A sua criação exige dedicação ao longo de todo o ano, sempre com o objetivo de obter os melhores animais para a competição. Estamos em pleno Ribatejo, no centro do Ribatejo, mesmo junto ao Rio Tejo, e temos aqui o núcleo de éguas de raça lusitana, a qual pertence à Quinta da Lagoalva. O efetivo, neste momento, conta com 7 éguas de ventre da raça lusitana. Estamos em pleno inverno e as éguas encontram-se todas juntas. A manada está toda junta, inclusive as poldras de 2 e 3 anos estão juntas com as éguas de ventre. Mais 2 meses, ou seja, que antecede 3 meses da época de partos, as éguas que estão gestantes vão passar para um parque mais controlado para que se possam nutrir de outra forma, 3 meses antes do parto. E as outras éguas mantêm-se aqui e faz-se o maneio reprodutivo das éguas que não estão cheias, ou seja, na Lagoalva o ciclo é diferente das outras escolarias, penso eu. Nós usamos as éguas de 2 em 2 anos, ou seja, a égua que está gestante e que vai parir nesse ano não vai ser cheia após o parto, mas sim no ano a seguir, como é uma criação pequena, para conseguirmos ter um maneio ideal e as éguas estejam em condições perfeitas para serem cobertas no ano a seguir e não no ano que tem o poldro, que estão a ser exploradas, digamos. A sistemática seleção dos animais é um processo muito criterioso, de modo a garantir um resultado final de excelência. A seleção é um bocadinho caso a caso, ou seja, fazemos um emparelhamento devido às características, como montamos as éguas, sabemos que tipo de animal é que é, se é um animal com bons andamentos mas um pouco mais quente, ou se é um animal com pouca amplitude, e então procuramos o acasalamento perfeito.
nem sempre é o caso, ou seja, cada égua é selecionada para um tipo de cavalo que eu vejo neste caso, se tem as características que possam melhorar. Porque, como todos sabemos, os defeitos é a primeira coisa a vir ao de cima e tentamos impedir que isso aconteça, selecionando as éguas e selecionando cavalos de desporto, nomeadamente de dressage. Uma égua de boas características que seja usada nesse ciclo de 2 em 2 anos produzirá, em média, entre os 7 e 10 produtos. Pois a vida útil de uma égua, que nós aqui temos por experiência, são os 20 anos. 20 anos, elas começam a ser inseminadas aos 4 para parirem aos 5, ou seja, temos mais 15 anos dividido por 2, vamos então ter os 7 polos. Se a égua for, neste caso, muito boa, podemos fazer uma situação que já ocorreu aqui com várias frequência, que é os embriões. Fazemos mais que um embrião dessa égua e metemos nas éguas que não estão a ser utilizadas nesse ciclo de 2 em 2 anos. Para quê? Para termos um produto de maior qualidade e usando as éguas que não estão com tanta qualidade na reprodução. O trabalho com os animais é intenso e diário, levando cavalo e cavaleiro a estabelecer uma relação única que lhes permite brilhar nas competições. Este animal é da raça lusitana, da raça portuguesa com mais capacidade de competição, e as características da raça lusitana é a capacidade de concentração, tem um pouco de dificuldade nos movimentos amplos e aí tentamos, com a criação na Lagoalva, aumentar a amplitude dos andamentos e aproveitar a fácil capacidade de concentração da raça para termos o cavalo ideal para o desporto, neste caso para a dressage. Este cavalo é o Leão, tem 7 anos, ou seja, vai fazer os 8 agora, na próxima primavera, e é um cavalo que neste momento competiu o ano passado a nível São Jorge, é o primeiro nível de provas a nível de dressage, a nível internacional, que não exige, não se complementa só pela idade do cavalo, mas sim pelo nível de ensino. Foi campeão nacional desse nível e neste momento está a preparar para o nível máximo, que é o nível Grande Prémio. Espero vir no final do ano a começar a competir. O trabalho nos cavalos aqui na Lagoalva começa um pouco mais tarde talvez que nas outras escolarias. Nós não queremos começar a exigir muito do cavalo de início, então começamos a desbastar já perto dos 4 anos. Daí às vezes não competirmos nas modalidades para cavalos de mais tenra idade. E é um trabalho diário, é um trabalho em que o cavalo vem com essa idade, perto dos 4 anos, em que aprende os básicos, o ABC da equitação, os 3 andamentos, a capacidade de aceitar as ajudas do cavaleiro e só depois, então, ao longo do tempo e com um treino à medida de cada cavalo, porque cada caso é um caso, vamos explorando o melhor que eles têm. Há cavalos que começamos a explorar o galope, há cavalos que começamos a explorar o trote, depende de cada cavalo. E o cavalo é que nos vai dizer qual é a parte mais fácil para explorar e depois as dificuldades. Vamos tentar melhorá-las mais tarde, em que o cavalo já aceita melhor toda a envolvência, desde o cavaleiro, desde as ajudas às vezes externas, com uma pessoa aqui ao meu lado a ajudar-me em certos exercícios, e aí sim, já vamos fazer isso mais tarde. O futuro da Lagoalva já está a ser assegurado pelas novas gerações, que continuam com a mesma dedicação a dar vida ao negócio da família. A Lagoalva modernizou-se muitíssimo ao longo do tempo, portanto foi pioneira em alguns setores, do tipo da agricultura que faz. Nós fazemos uma agricultura de conservação há praticamente 30 anos, adaptámos-nos ao regadio muito rapidamente também nessa altura e temos hoje toda a parte de informática devidamente profissionalizada. Portanto, hoje temos um corpo técnico altamente profissionalizado e a Lagoalva tem hoje um conjunto de informações ao momento que lhe permite tomar as decisões mais corretas a cada momento. A Lagoalva é, juntamente com outros, naturalmente, o grande amor da minha vida. Vim para cá com 22 anos, tenho 70, está na altura
da entrada da nova geração. É normal que assim seja e tenho a certeza que vão contribuir para o melhoramento daquilo que nós fizemos até aqui.